Mas sem mais delongas, assim, acho que todo mundo já me conhece, eu vou pular a parte da introdução alongada. Papai do Céu hoje vai falar conosco sobre um tema que a Dayara já falou. Quem é este a quem os ventos e o mar obedecem? Esse tema foi extraído da passagem, né, que na verdade tem 3 evangelhos que falam essa passagem da travessia dos apóstolos no mar, e onde o vento impetuoso balançava ali o barco e tudo mais, né? Então essa passagem ela foi tirada de lá. Mas para começar, essa palavra ela vai falar do medo dos apóstolos, que eles tiveram medo por conta do vento que balançava e saculejava muito forte aquele barco. E quantos de nós também estamos aqui com o barco das nossas vidas muitas vezes balançando, né? É por um problema, é por uma aflição, é por um medo, é por até mesmo um desespero, né? Deus é quem sabe aquilo que está afligindo o nosso barco, qual é a tempestade que está jogando, né, a água para cima, para dentro do nosso barco. Mas antes disso, amados, eu vou adiantar com a seguinte situação. Lê para mim isso aqui. Me afasto de Deus quando? Quando que a gente se afasta de Deus? Falo mentiras. Alguém consegue enxergar o que está escrito aqui? O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas deleita com os que falam a verdade. Está lá em Provérbios, né? Amém. Então, além de quando a gente fala mentirinha, não, é só uma besteira, não, é só porque senão meu marido vai chatear, minha esposa vai chatear, por que eu vou falar para ela? Bobagem, precisa não. Muito obrigado, Santo, tu é nota 1000. O Papai do Céu também fica chateado quando a gente é indiferente. Então, quando nós somos indiferentes, a palavra vai nos dizer lá em 1 João. O que vai dizer? Lê pra gente, Raquel. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode permanecer o amor de Deus no coração daquele que é indiferente? A indiferença, amados, portanto, hoje em dia, talvez tenha sido uma das coisas que mais vai nos afastando de Deus no nosso cotidiano. E o próximo passo, lê pra gente. Sou egoísta. Papai do Céu, a gente também se afasta. A gente se afasta dele quando nós somos egoístas. Alguém consegue enxergar o que está escrito aí? Lê pra gente a passagem. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Aonde há inveja e ambição egoísta. Olha que interessante. Ambição egoísta. Não é errado que a gente tenha assim, que a gente almeja as coisas. Não é errado. Mas aquela ambição que é egoísta, isso não é de Deus e traz consigo toda sorte de confusão, de males. Olha que interessante, né? E outra coisa que nos afasta de Deus, tem mais alguma? Tem alguma coisa, né? Menina, a lista é grande, mas aqui essa é especial. Essa aqui é especial. Quando sou rebelde. Alguém lê pra gente? Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Olha que interessante. O Senhor vai dizer por meio do profeta que a nossa rebeldia, a nossa arrogância, a nossa superioridade, muitas vezes no trabalho, na vida pessoal, a falta de humildade vai enfeitiçando os nossos olhos. É por isso que ele compara a feitiçaria, porque muitas vezes a arrogância, isso vai cegando a gente perde o prumo da verdade, e porque a gente perde o prumo da verdade, a gente se afasta do Senhor. O que mais? Tenho medo. E quando a gente tem medo, tem alguma coisa para ler aí? Saul diz: pequei, transgredi a ordem do Senhor e as tuas instruções, pois tive medo do povo e ouvi a sua voz. Tive medo do povo e não ouvi a sua voz. Olha que interessante, o Senhor ele dá ordem, ele deu ordem, mas a pessoa não viu porque ele teve medo. Quantas vezes nós também não cumprimos as coisas do Senhor porque temos medo? Além do medo,
Agora a gente vê aí quais são. Os efeitos desse afastamento. Quais são os efeitos do afastamento? Alguém chegou aqui com um desses sintomas? Conta pra mim. Não precisa ter vergonha não. Primeiro vamos ler o sintoma. Vai, canta a pedra aí. Desânimo, Cansaço, tristeza. Falta de esperança. O que mais? seguir caminhos tortuosos, Seguir caminhos tortuosos e más decisões. Alguém chegou assim, mais ou menos assim? Tem 3 pontinhos, porque a fila é grande, né, amado? Muito obrigado, Dário. Deus te abençoe, minha santinha. Amados, a fila é grande. Esses são os sintomas de quando nós estamos nos afastando de Deus. O que, em uma palavra, se resume por pecado. Amém? Você entende isso? Então, a igreja, na sabedoria da igreja, ela resumiu tudo isso numa palavrinha chamada pecado. Que significa nada mais, nada menos, nós estamos afastados da graça de Deus. Deus saiu da gente? Não. Amado, quem é mãe aqui? Levanta a mão. Vixe, todo mundo. Todo mundo é mãe. Me diga uma coisa, quando teu menino se zanga contigo, ou tu briga com ele, ou qualquer coisa dele, ele faz uma danação, qualquer coisa, tu desiste dele? Não. Dá vontade de enfocar, de dar uma CP, qualquer coisa dele. Mas você não desiste do menino. Não tem como, porque o amor de mãe é imenso, de pai também. E de Deus, que é perfeito? Imagina. Menina, ele está o tempo inteiro querendo nos alcançar, ansioso, desejoso de estar conosco. É a gente que se afasta dele. E aí quando a gente se afasta, a gente fica desse jeitinho aqui, ó. A gente fica assim, meio tristinho, fica meio... hoje eu estou tão cansado. Por quê? Porque a gente não está na graça do Senhor. E aí, amados, um dos pontos que está aqui, muitas vezes não é nem o pecado em si, mas o medo. E esse é o ponto que o Senhor vem falar conosco especificamente hoje. Ele vem falar do medo. Se você puder, abre comigo lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, para a gente entender melhor essa história. Evangelho de São Lucas, capítulo 8, na Bíblia Ave Maria está lá na página 1357, e nós vamos do versículo, a partir de 21. São Lucas 8, 21. Versículo 21 vai dizer, palavras de Jesus, está amado? Ele lhes disse: minha mãe e meus irmãos são estes, que ouvem a palavra de Deus e a observam. E o Senhor está dizendo para cada um de nós que quando nós ouvimos a palavra de Deus e observamos, portanto, seguimos, portanto, obedecemos, nós estamos nos equiparando aos irmãos e mães de Jesus Cristo. Olha o poder dessa palavra. Aqui a gente deixa a figura de servo, aqui a gente deixa a figura de mera criatura, e Papai do Céu pega a gente por meio de Jesus Cristo, levanta e bota aqui do nosso lado. Então o Senhor Jesus, ele diz que quando nós ouvimos e obedecemos, nós somos como irmãos. Você entende isso? Será que nós entendemos a importância então de observar os preceitos do Senhor? Você entende isso, sim ou não? Conta para mim, amado. Você entende essa importância? Vixe Maria, todo mundo dormiu, Dayara do céu, e agora o que eu faço, amado? Mas não é só obedecer os preceitos. Papai do Céu, ele também nos exorta em oração. Aqui mesmo, nós estávamos em oração e nós silenciamos. Silenciamos para quê? Para ouvir a adivinhação? Não, nada disso aqui é adivinhação. É Deus que vem falar conosco e Ele nos traz uma palavra de esperança, Ele nos traz algumas exortações, Ele nos traz conforto, preenchimento, cura, libertação. Tudo isso Ele faz no momento de escuta e manifestação dos carismas. E aí, se Ele traz uma exortação e a gente não obedece, tem sentido? A gente está sendo íntimo do Senhor? Não, né?
Ora, se ele dá uma missão de mãe para vocês que são mães, e a gente não está cumprindo muito bem o papel de pai e mãe, a gente está cumprindo o preceito do Senhor, aquilo que Ele nos orientou, aquilo que Ele nos deu por missão. Mas o Senhor, Ele vai além. O Senhor me colocava, enquanto eu estava orando, de dons que você tem, talentos. Vamos lá para a palavra onde o Senhor fala dos talentos, né? Onde Ele deu talentos, deu moedas, e aí teve um lá que socou debaixo da terra, porque estava com medo. Olha aqui o medo de novo. De não render. O medo de não render. O medo porque o Senhor dele era bravo. Aí o medo fez com que ele estagnou, ele escondeu as moedinhas. Assim o Senhor vai nos dar talentos. A gente está multiplicando esses talentos? A gente está multiplicando as moedinhas do Senhor? Eu quero dar um testemunho muito rápido. Emanuela, na pandemia, ela é professora, mas ficou desempregada. Eu falei, gente, nunca vi professor ficar desempregado por muito tempo. Porque professor é professor, sempre tem escola, sempre tem menino. Aliás, tem menino para mais de hora nesse ponto, né? Então, não vai desempregar. Ganha pouco, mas desempregado não fica, não é possível. Pois ela desempregou, minha filha. Aí eu digo, não, nada não. 6 meses ela está empregada de novo. Filho, passou 6 meses, passou um ano, já estava beirando 2 e a mulher desempregada. Eu disse, Senhor, o que está acontecendo? Graças a Deus, né? Não faltou. Pois bem, mas o ponto não é esse. Emanuela, ela tinha um chamado, o papai que você falou no meu coração, ela tinha um chamado para o ministério. Ela tem um dom. Você entende o que é dom? Que é talento, que é uma habilidade? Você entende isso? Ela tem, que é aquilo que eu não tenho, que é educar, especialmente menino pequeno. Eu saio correndo, ela adora isso. Eu, por mim, eu quero fugir. Pois ela tem esse talento, esse dom, mas ela só queria se fosse remunerada. Não, Senhor, eu boto em prática, mas né, remunerada. Aí o Papai do Céu colocou no meu coração. Pois está aí o problema. Porque para a escola, remunerada, ela bota em prática. Mas e na minha obra? E para evangelizar as crianças? Aqui elas não estão sendo cuidadas, elas estão sendo evangelizadas, educadas, edificadas. E por que é que ela não está aqui? Colocando em prática tudo aquilo, todo aquele dom que ela tem. E eu partilhei isso com ela. Eu falei para ela, olha, isso aqui não está muito aprumado não. E eu digo mesmo. Foi ela dizer, aí ela, claro, passou um tempo, sabe como é mulher, né? O marido chega, puxa a orelha, ela, parece aí, é bom. Passou um tempo, na hora que ela disse sim para o ministério, filho, não deu semanas. O papai disse que aprovou o emprego para ela. Conta para mim. A palavra é muito clara. O machado está posto à raiz da árvore. A árvore que não dá fruto, o Senhor vai lá e arranca. E o que são os frutos? A gente está frutificando, a gente está colocando os nossos talentos na obra do Senhor. A gente reclama que o mundo está perdido, a gente reclama que as famílias estão desestruturadas, que a igreja está se quebrando e tudo. Mas o que a gente está fazendo a respeito disso? Amado, eu tenho certeza que todo mundo tem pelo menos um talento aqui, que é servir um copo d'água. Todo mundo tem esse talento. O que falta para a gente levantar? Falou, eu quero desde que a água eu sirvo. O que falta? Entende? Não precisa ser aqui no grupo de oração, às vezes Deus chama para uma pastoral, glória a Deus, vai para a pastoral, não tem problema. Mas põe em prática aquilo que o Senhor te coloca. Não, Daniel, eu não sei pregar, eu não sei, mas cara, eu sei cuidar de menino, eu sei pregar, eu sei evangelizar a menina cheia de chaleiro. Não importa qual é o teu talento, você sabe fazer alguma coisa. Está na hora de colocar em prática. É isso que o Senhor está falando para a gente. Para mim e para você. Amém? Então, essa é a dimensão da obediência. Então, quando nós obedecemos o Senhor, nós somos íntimos dele. Essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão vai falar da fé. A gente precisa crer no Senhor. Quem crê em Jesus? Levanta a mão. Quem crê? Crê realmente que Ele é poderoso, que Ele é capaz de todas as coisas, que Ele é capaz do extraordinário. Vamos agora ler aqui a partir do Evangelho que nós lemos. A palavra continua ali no 22. Ou seja, depois que ele disse, minha mãe e meus irmãos são estes, no versículo 22 ele vai dizer, observe, pega a palavra. Num daqueles dias ele subiu com seus discípulos a uma barca
e disse: passemos à outra margem do lago. E eles partiram. Durante a travessia, Jesus adormeceu. Desabou então uma tempestade de vento sobre o lago. A barca enchia-se de água e eles se achavam em perigo. Eles se achavam em perigo. Aproximavam-se dele então e o despertaram com esse grito: mestre, mestre, nós estamos perecendo. Levantou-se ele e ordenou aos ventos e à fúria da água que se acalmassem. E se acalmaram, e logo veio a bonança. E perguntou-lhes então: onde está a vossa fé? E Jesus veio perguntar para cada um de nós nessa noite: aonde está a nossa fé? Eles, cheios de respeito e de profunda admiração, diziam uns aos outros: quem é este a quem os ventos e o mar obedecem? Repete comigo: quem é este a quem os ventos e o mar obedecem? Pode ser melhor: quem é este a quem os ventos e o mar obedecem? Amado, se o vento e o mar, que não é inteligente, que não tem consciência, obedecem, e a gente? Eu vou dar um testemunho. Tem 3 anos que eu caminho nesse grupo de oração. 3 anos. Quando eu cheguei, eu vim de um grupo de oração aqui em Brasília também. Eu falei assim: bom, eu não toco bem. Eu até canto razoável, mas tocar não é meu forte. Eu falei, como já tinha gente no Ministério de Música, eu falei, eu vou ficar no banco, vou exercer outros ministérios, como pregação, como condução, enfim. Eu falei isso para mim. Falei isso para a era coordenadora, o coordenador, ele falou: mas eu estou à disposição aqui, de precisar na emergência e tal. Com o tempo, o grupo de oração foi precisando de música. E aí o que estava tocando saiu, depois vieram outras pessoas, mas não firmavam, então estava precisando mesmo de quem distraísse ali o povo, certo? Aí eu falei: não, mas eu não sou músico, eu não vou. Estava tipo minha esposa assim, sabe? Estava selecionando ministério, já viu isso? E aí, Papai do Céu foi, puxou minha orelha. Aí no belo dia, numa reunião de núcleo, o profeta partilhava com o coordenador e falou assim: cara, nós estamos precisando do ministério, nós estamos precisando firmar o ministério de música. Tem que estar meio solto. Foi mais ou menos assim que ele falou. Aí Papai do Céu já tinha puxado a orelha na oração, levantei a mão de amado. Conta comigo aí que eu vou ajudar isso aí. Foi ou foi? Aí depois o povo saiu e ficou eu e a nega aqui, Não sei se eu devia ter dito isso. Mas enfim, o ponto que eu quero dizer é: muitas vezes o Senhor ele já está nos dando as orientações, Ele já está nos exortando, Ele já está puxando a nossa orelha, Ele já está dizendo: tu tem esse talento, eu quero de você que você põe em prática. Mas às vezes a gente fica resistindo, e não pode. A gente não pode ficar escolhendo aquilo que a gente vai fazer, a gente tem que olhar para as necessidades. O povo está sedento, a messe é grande, os operários são poucos. Isso é a palavra do Senhor. Ora, se a messe é grande, os operários são poucos, pedi ao Senhor da messe mais operários. Senhor, te peço mais operários. Vocês estão estudando? Por quê? Porque as dores e as necessidades do nosso povo, elas são muito grandes. Amado, nós temos uma necessidade imensa, tanto nas pastorais quanto na renovação carismática. Nós precisamos de músico, de quem canta, de quem toca um instrumento. Nós precisamos formar pregadores, de quem saiba partilhar o Evangelho. Nós precisamos de gente que saiba conduzir uma oração. Nós precisamos de gente que saiba dar um sorriso maravilhoso, um abraço extraordinário ali na porta. Nós precisamos de tantas e tantas coisas. Nós precisamos de gente que é bom de rezar, de intercessão, porque o grupo só se sustenta com as intercessoras. Quem está ali de joelho no chão todos os dias rezando pelo bem de cada um de nós. Sem intercessão o grupo não anda. A gente precisa, quem gosta de família,
para cuidar das famílias, para entrar nas casas, fazer consagração, rezar texto, fazer orientação conjugal, orientação matrimonial, orientação de filho, de adolescente, tem quem cuida dos jovens também para fazer evangelização. Olha, nós temos tantas necessidades. E eu tenho certeza que o Senhor derrama todos esses dons em cada um de nós. É interessante porque a Dayara ela falava assim, mas muitas vezes é o Senhor que capacita. A gente fica com essa necessidade de controle. A gente fica com essa necessidade de, não, mas eu que sei, ou eu não sei. Cara, o que importa? Deus, Ele tem poder para todas as coisas. E a gente não pode deixar, assim como os discípulos fizeram, o medo trazer o desespero. Nessa passagem, o Senhor vai nos mostrar que os discípulos tiveram medo. O medo que traz o desespero. E quantas vezes nós também temos esse desespero pelo aquilo que a gente está passando? Meu irmão, eu não sei o que trouxe você aqui nessa noite. Eu não sei. Mas vocês já me deram uma pista do que pode ser. Essa tempestade na minha e na sua vida, ela não vai passar assim, da noite para o dia. Ela vai passar quando Deus quiser que passe. Você entende isso? Só que isso não pode ser desculpa para a gente, não. Eu vou servir ao Senhor quando a tempestade passar. Se você for fazer isso, você não vai servir nunca. E qual o problema da gente não servir o Senhor? A gente não coloca em prática aqueles dons. A gente não frutifica os talentos que o Senhor nos deu, entende isso? Ou seja, colocar em prática os talentos que o Senhor nos deu é o mesmo que amar o irmão. É caridade. É exercício de caridade, de amor. O fato de ter alguém fazendo uma condução, conduzindo a nossa oração aqui, é amor, irmãos. Não faz de qualquer jeito, tem toda uma rotina, uma preparação. É joelho no chão, é jejum, é abstinência, para poder o Espírito Santo guiar melhor. Para fazer a partilha da palavra aqui também há necessidade de se preparar. Para conduzir ali as crianças. É a mesma coisa, lá tem condução, lá tem pregação. Mas quando a gente está parado por conta da tempestade da nossa vida, a gente não faz nada. Você entende isso? E o convite que o Senhor nos faz nessa noite é: vamos sair dessa estagnação que está travando a nossa vida, que está nos impedindo. Porque isso é tudo que o inimigo quer. Ele quer que a gente fique parado. Ele quer que a gente fique prostrado no medo. Ele quer. Você sabe por quê? Porque quando a gente fica prostrado no medo, parado, a gente não transforma a nossa vida, a gente não ama o próximo, a gente vai se retraindo, a gente vai se recolhendo, a gente vai se tornando então cada vez mais indiferente. E a indiferença não agrada o Senhor. E aqui existem algumas palavras de comando que são muito claras para a gente nessa noite. E eu queria que você repetisse comigo, tudo bem? A primeira palavra é despojamento. Despojamento. A segunda palavra é abandono. Abandono. A terceira palavra é renúncia. Renúncia. São 3 palavras que querem dizer sai. Percebe? Primeiro, se despojar da nossa vaidade, como foi dito aqui pelo Senhor no momento de condução, se despojar da vaidade, do autocontrole, desse senso de que domina tudo, todas as coisas, porque nós não dominamos nada. A gente precisa se despojar daquilo que não é de Deus. A gente precisa então se abandonar. O que é se abandonar, amado? O que é se abandonar? Abandonar suas crenças antigas, né? Abandonar as crenças antigas, que também foi colocado aqui. Foi. As manias, as rotinas, os apegos, não é verdade? E também se abandonar nas mãos do Senhor, que pode fazer todas as coisas, não é verdade? Então, além de se abandonar, tem a renúncia. E a renúncia já é um comando mais espiritual. Em nome de Jesus, renunciar tudo aquilo que não é de Deus. Amém? Fala para Ele que você quer se sentir plena do Espírito Santo.
Mas para isso vai renunciando a essas coisas que não são de Deus. Os pensamentos inadequados, os vícios, diga: eu renuncio, Senhor. Em nome de Jesus, eu não quero mais praticar essas coisas, Senhor. Eu não quero mais praticar, Senhor Jesus, a fofoca, Senhor Jesus. Eu não quero a maledicência, a reclamação, a lamuriação. Eu renuncio em nome de Jesus. Diga isso para Ele, meu irmão. Vai dizendo isso para Ele. E aí, meu irmão, para a gente finalizar, eu quero partilhar com você o seguinte. Os discípulos estavam no barco com Jesus, sim ou não? Sim. Então não era um discípulo e Jesus, eram os discípulos e Jesus. E a palavra vai nos dizer que tinha outro barco. É só mudar o evangelista. Se eu mudo o evangelista, não muda os detalhes, né? Mas tem um evangelista que vai, acho que é São Marcos, vai dizer que tinha outro barco com eles. Então ali havia uma comunidade que estavam caminhando com Jesus. Era Jesus, os discípulos, e tinha ali, tinha os apóstolos e tinham os discípulos. O que isso nos remete? A comunidade. Olha para quem está do seu lado, para quem está atrás, olha aí para o rostinho dessa pessoa. Olha que rosto bonito. Eita, menino. A gente dançou hoje mais cedo a dança da amizade. Por quê? Não foi uma música à toa. É porque uma das vertentes dessa noite é a comunidade. E o quanto a comunidade é fundamental para sustentar a nossa caminhada. Porque muitas vezes a gente está desse jeitinho aqui, ó. E aí é um irmão que ampara a gente, que senta com a gente do nosso lado no banco, que entrega um cartãozinho, fala: liga para mim. Isso é comunidade. Ao final da reunião de oração, vai pegar e falar: me dá teu telefone aqui. Isso é comunidade. A gente chama um ao outro de irmão, mas tem que ter coerência. E a coerência é justamente na caminhada a gente se apoiar. A gente perguntar: minha irmã, pelo amor de Deus, tem 2 meses que eu não te vejo, eu estou com saudade, o que está acontecendo? Me responde minha mensagem no WhatsApp, que ela não responde. Não responde não, Santa, ela lê e não responde, dá para ter um troço no coração. Eu digo: minha filha, o que aconteceu? Fala para mim. A gente se preocupa, você entende isso? Isso é comunidade. E a gente vai, meu irmão, nessa pequena e singela comunidade, Deus vai nos propiciar os conjuntos de situações necessárias para a gente aprimorar, para a gente melhorar, para a gente abdicar do homem velho e se transformar num homem novo, mais paciente, mais generoso, menos indiferente, que trate as coisas com a verdade, ou seja, abominando a mentira. É aqui, meu irmão. É na comunidade que o Senhor vai completar o conjunto de coisas, porque na nossa casa a gente tem aqueles que a gente ama, sim ou não? E a palavra vai nos dizer: amar quem te ama é fácil. Que mérito há nisso? Vai dizer o Senhor. É importante então a gente amar aqueles que muitas vezes não são nossos familiares, né? E a partir disso construir um amor fraterno pelos irmãos. Amém? Amém. Amado, olha então o percurso que Jesus nos falou. Ele falou daquilo que nos afasta de Deus. A gente vai conseguir persistir numa comunidade se a gente está com foco em outras coisas? Se a gente está com foco no mundo, no emprego, naquela ganância, não, desenfreada, eu tenho que ter um emprego melhor, um carro melhor, que eu tenho que ter. Quando a gente está com foco nisso, o nosso foco sai de Jesus. Entende isso? Não é que a gente não tem que ter um emprego, um carro, entende isso? Mas o nosso foco, o nosso amor, a nossa prioridade é aquele que está na cruz por mim e por você. Ele é a nossa prioridade. Então a gente organiza a nossa rotina de vida para viver louvando a Ele. Então por isso que a gente tem que ter muito cuidado com os desvios, porque os desvios sutis, singelos, aparentemente despretensiosos vão puxando a nossa foco dele para o mundo. Então, primeiro passo, cuidado. Daniel
Dayara, Priscila, Raquel, Dona Eva e a turma toda. Cuidado com os desvios, vai dizer o Senhor. E aí, quando a gente concentra no Senhor, nós somos íntimos. Repete isso comigo, íntimo. Íntimo. Você quer ser íntimo do Senhor? Sim. Então, além de evitar os desvios, a gente tem que obedecer a Ele, sim ou não? Sim. Amém. Mas para que tudo isso aconteça, despojamento, abandono, renúncia e, por fim, a entrega. Amado, se você não se entregar plenamente ao Senhor, você vai ter 5, 10, 20, 30, 40 anos de igreja e não vai valer nada. Se você vem para a igreja e não presta atenção na pregação, se você fica no WhatsApp, se você está pensando nas suas coisas, e você não concentra naquilo que Jesus está te falando, não adiantou de absolutamente nada. Você perdeu o seu tempo. Desculpa a sinceridade, é melhor ficar em casa. Vamos ser sinceros com Jesus. Não dá mais, não há mais tempo para a gente brincar de ser cristão. Não tem tempo para isso. A gente precisa amadurecer na fé, porque tem um tanto de gente precisando da gente. A gente tem que parar de vir para o grupo de oração para ficar tomando leitinho. A gente tem que vir porque o Senhor quer nos dar alimento sólido e a gente robustecido desse alimento, a gente vai amparar o irmão que está precisando. Você conhece alguém que está padecendo na fé, que está praticamente desfalecendo na caminhada? Eu conheço um bocado de gente. E o que a gente vai fazer? Se não está forte, se não está fortalecido, pelo menos, né? Às vezes a gente vai com uma perna só, a gente vai igual a Maria, coitada. A bichinha vem sentindo dela, vem do mesmo jeito. Ixi, Maria, mas ela vem. Eu não tenho. Não é? Não importa. Amado, o foco tem que ser muito claro. E aí eu te convido a ficar de pé nesse instante. Vai ficando de pé, vai se colocando de pé. A Maria pode ficar sentada. Eu? Maria está liderada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.